A Polícia Federal fez uma operação para prender extremistas envolvidos nos atos de vandalismo e tentativa de invasão à sede da Polícia Federal na noite do último dia 12 de dezembro em Brasília. Aqui no Rio, os agentes foram à casa de Átila Mello, acusado de estar envolvido na organização dos atos. A reportagem é do Homem-Bala da Notícia, Jackson Silva. Na tela. A operação começou nas primeiras horas da manhã. Aqui no Rio de Janeiro, o endereço foi esta casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os policiais precisaram usar um alicate para arrombar o portão e entrar na residência. De acordo com a polícia, no local morava Átila Mello. Ele aparece em várias fotos na internet, no acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército. Dentro da casa, os agentes apreenderam vários documentos. O acusado foi preso nesta quarta-feira em São Gonçalo, na região metropolitana do estado. Átila se apresentava como pastor e estava no dia 12 em Brasília. No Distrito Federal, uma mulher também foi presa. Ela foi identificada como Clio Irano. Nas redes sociais, a mulher também aparece em várias postagens no acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília. Eles obtiveram meios para os atos, conseguiram gasolina para incendiar, fizeram atos de depredação ao patrimônio público e ao patrimônio privado, incitaram a atuação, incitaram e atacaram policiais que estavam atuando. A operação aconteceu em 7 estados do Brasil. No total, homens da Polícia Federal cumpriram 32 mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação teve como objetivo combater atos antidemocráticos e, principalmente, identificar os suspeitos de estimular ação de vandalismo em todo o país. No último dia 12, logo após a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a capital do país ficou em chamas. Manifestantes e extremistas incendiaram 4 ônibus, 10 carros e pelo menos 7 veículos foram depredados. Tudo começou quando bolsonaristas radicais tentaram invadir a sede da Polícia Federal em protesto pela prisão do cacique Sererê Chavante. Após a tentativa frustrada de invasão, os vândalos iniciaram ataques pelas ruas de Brasília. As penas máximas somadas podem atingir 34 anos de prisão. Eu sempre falo o seguinte, as pessoas têm o direito de se manifestar. Só que o que aconteceu em Brasília foi ato terrorista. Gente colocando bomba perto de carro-tanque para ser explodido. Ônibus que foram incendiados quase com pessoas dentro dos veículos. A sede da Polícia Federal, as pessoas tentando invadir e que foi basicamente depredada. Isso a gente não pode aceitar. Eu vou à sede da Polícia Federal aqui no centro do Rio de Janeiro falar com ele, o repórter Jackson Silva, o Homem-Bala da Notícias, que sempre traz alguma informação. Jackson, aquilo que a gente fala, né? Hoje, essa operação acontece aqui no Rio de Janeiro, em mais 6 estados e no Distrito Federal. Até agora há pouco já tinham 2 pessoas presas, uma no Rio e uma em Brasília. Pessoas que, de acordo com a Polícia Federal, cometeram atos extremos, atos de terrorismo aqui no território nacional. Boa tarde para você, Jackson. Olá, Caio. Boa tarde, doutor Alan Luchardo. Boa tarde a todos. Os policiais continuam nas ruas, sim, à procura, né, dessas pessoas. E conforme você falou, tá? Ato democrático é legal. Ato terrorista jamais. Apavorou várias pessoas ali em Brasília. E só falando do Átila Mello, foi preso ontem em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Tem um vídeo que chamou a atenção da esposa dele, que gravou um vídeo ao vivo, né, falando, pedindo ajuda ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Átila sempre ajudou em atos, né, de manifestações no Rio de Janeiro. Inclusive, o Átila também esteve no dia 12 em Brasília, quando aconteceu esse fato, esse
terrorismo ali, né? Queimando ônibus, destruindo patrimônio público, inclusive carros também. Os policiais continuam aqui cumprindo os 32 mandados de prisão e de busca e apreensão. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, porque há viaturas também em outros pontos aqui do estado do Rio de Janeiro. Caio, eu volto com você. Essa operação acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente também em Brasília, onde foi foco de toda aquela tensão no dia 12 de dezembro, onde o terror foi instalado, né? Que a gente via imagens que ficava impressionado com o que aparecia ali, porque a gente volta a dizer, o direito de manifestar é de todo mundo, é democrático, não de vandalizar, não de levar o terror, o ato terrorista. Eu sempre imagino, Luchardo, se aquele caminhão-tanque com combustível, onde colocaram uma bomba, se a polícia não tivesse chegado ali para intervir e se tivesse provocado ali uma explosão, o que teria acontecido lá perto do aeroporto? A liberdade de expressão e manifestação são autorizadas na Constituição. Não pode haver abuso. Esse é um caso nítido de abuso criminoso. Então, você bem falou, imagina só se estourasse ali naquele caminhão. Uma tragédia poderia acontecer. Então, felizmente não houve nada mais grave, mais severo. Agora, uma coisa é opinar, a manifestação, é a expressão. Outra é partir para o lado criminal. Me ajuda nessa análise aqui. Ô Mandu, coloca para mim as imagens do dia 12 de dezembro, olha isso. A gente está falando de dezembro, lá toda aquela parte ali em Brasília, onde vinha acontecendo as manifestações. Ali, a gente já tem ali o pessoal passando no meio da rua, ônibus sendo incendiado, um desespero total, carros que eles colocaram fogo também, numa ação que eles diziam ser democrática. Ali eles pediam que o presidente eleito aí, Lula, não pudesse assumir, e também dizendo que queria uma intervenção aqui federal, pedindo isso a todo momento. Só que, aí, mais um ônibus queimado. Foram cenas, a gente olhando isso do dia 12, olha quantos carros queimados, Luchar. E isso não dá para se aceitar. Não tem como aceitar uma coisa dessa. Isso é totalmente abusivo, criminoso. Como eu falei, uma coisa é ter liberdade de expressão, de se manifestar, de se expressar, que está garantido na Constituição. Isso aí todo mundo aceita, todo mundo, e é legal. Agora, no regime democrático, é exatamente isso que é preconizado. Agora, quando chega a esse ponto de vandalizar, de praticar verdadeiros atos terroristas, isso aí tem que realmente partir para a área penal, criminal, e punir os responsáveis. Claro, essa punição às vezes tem que acontecer, e tem de acontecer, é a própria Polícia Federal entrando na situação, né? O STF já tinha pedido para que isso não pudesse acontecer, porque é um absurdo, são imagens que levam terror, sabe? Eu não tô aqui tomando, gente, eu não tô aqui tomando partido de A ou B, eu tô falando do que eu tô vendo, de incêndio, de fogo, de criminalidade, isso é ato criminoso. Isso é ato de terrorismo. Então, gente, ainda falando dessa operação da Polícia Federal, nós vamos agora ao vivo a Brasília falar com a repórter Mônica Vieira. Mônica que está comigo. Oi, Mônica, meu amor. Boa tarde para você. Obrigado por conseguir entrar com a gente aqui, né, Mônica? Uma operação que acontece aqui no Rio de Janeiro, aí em Brasília e também em outros 6 estados, com o objetivo de prender e também apreender na residência dessas pessoas investigadas qualquer tipo de objeto que possa deixar claro que eles participaram de atos terroristas em território nacional, principalmente aí, né, em Brasília. Não é isso, Mônica? Boa tarde para você, amiga. Boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa Operação Nero, que foi desencadeada hoje em parceria com a Polícia Federal, juntamente com a Polícia aqui Civil do Distrito Federal, é para identificar essas pessoas envolvidas nos atos, né, antidemocráticos que aconteceram especificamente no dia 12 de dezembro, depois da prisão do Cacique Serene. Ele foi identificado aí como organizador dessa movimentação toda dos apoiadores
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro depois dos resultados nas urnas. Então, eles se instalaram na frente aqui do quartel, né, do QG aqui no DF, e tem causado aí um desconforto para a população, e não só aqui, mas atos também nas rodovias de todo o país, em algumas cidades específicas. Nessa operação específica de hoje, nós acompanhamos a coletiva que aconteceu aqui na sede da Polícia Federal pela manhã, e a Polícia Civil disse o seguinte, que 40 pessoas já foram identificadas, 40 pessoas que estariam nesses atos de vandalismo que aconteceu no dia 12 aqui em Brasília, onde cerca de 25 carros foram depredados, entre eles um ônibus do transporte coletivo foi incendiado e também fachadas de postos de combustíveis. Foi um alvoroço, foi um tumulto muito grande. Desde então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que também é ministro no STF, ele disse que queria identificar essas pessoas e que todas seriam punidas. Inclusive, foi essa mesma frase que ele usou na diplomação do presidente Lula no dia 12, foi utilizada pelo Márcio Nunes, o diretor da Polícia Federal, hoje, aqui na coletiva. Então, como que eles identificaram essas pessoas envolvidas nesses atos? Através de filmagens, através de postagens nas redes sociais, isso para também não acontecer nenhum equívoco em relação às pessoas envolvidas ou não nesses atos de vandalismo. Vale lembrar que aquele ato específico que aconteceu de uma possível bomba que seria instalada ali nas imediações do aeroporto daqui de Brasília no dia 24, não tem relação com essa operação, até mesmo porque ela segue em sigilo, né, da Justiça, então não estão sendo divulgados. Porém, o Alan, que teria ajudado esse homem de 54 anos, identificado pela polícia, que foi ouvido, foi até ali a sede da Polícia Civil, disse que ele estaria ali na sede do QG, estaria participando dessa questão da ação ali também, dessa bomba que seria instalada ali para causar realmente um chamamento de atenção para esses atos antidemocráticos. O que foi falado aqui na coletiva é que o Alan estaria envolvido também no vandalismo do dia 12. Por isso, ele seria um dos que teria o mandado de prisão expedido, teve o mandado de prisão expedido, além dos outros, né, 10 que tiveram esses mandados expedidos de ontem para hoje. Vale lembrar que 2 já foram presos em Rondônia, um aí no Rio de Janeiro e outro aqui em Brasília. A operação não para, continuam aí atrás dessas pessoas, porque algumas foram para outros estados, né, já estavam aqui desde o resultado das urnas do segundo turno, já voltaram para os seus estados ou ainda não tiveram o destino, né, localizado aí pela polícia, mas segue e vai ter desmembramento com certeza dessa operação, até porque na coletiva foi falado a respeito dos financiadores desses apoiadores dos atos antidemocráticos. Vão ser investigados se houve realmente patrocínio para que essas pessoas ficassem aqui em Brasília, nas rodovias, causando esse tumulto todo em relação ao resultado das urnas, né, das eleições deste ano, onde o presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições e Lula foi eleito aí com a maioria dos votos. Eu volto com você no estúdio. O que é importante também, em cima do que você acabou de falar para mim agora, minha amiga, é essa questão de saber quem foram esses financiadores. Porque foi muito dinheiro colocado aí para que essas pessoas pudessem ir à rua, incendiar carros e levar o verdadeiro terror em Brasília. Você me falava agora há pouco de mais pessoas presas e que essa operação ainda não tem hora para terminar, porque o objetivo é justamente evitar que outras ações como essas possam acontecer também já no início do ano que vem. A própria Polícia Federal já falou isso. Só que essas prisões também são muito importantes, não é isso, Mônica? Muito importante nesse momento. Com certeza, e vale lembrar também que cada um desses envolvidos, eles serão julgados de acordo com os atos, né, de forma individual. Isso foi falado também aqui na coletiva. Os crimes previstos até o momento aqui, que são investigados, são, olha, de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, cada um dos envolvidos serão aí responsabilizados e punidos
punidos de acordo com o envolvimento. As penas desses crimes citados aqui podem ultrapassar a 30 anos de prisão. Então, eles seguem aí trabalhando mesmo, intensificando mesmo para poder identificar essas pessoas. Foi um pedido, inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, disse que foi um pedido aí do ministro Alexandre de Moraes, e eles trabalharam muito, intensificaram realmente as investigações, tentando identificar realmente essas pessoas para que elas sejam punidas o mais breve possível, até porque eles querem entrar aí o próximo ano, foi falado até na diplomação do Lula, na transmissão que aconteceu, né, quando o ministro Alexandre de Moraes estava com a palavra, eles disseram que não vão aceitar, né, o novo governo não vai aceitar a questão das fake news, a questão de atos antidemocráticos, que possa desestabilizar aí a questão da segurança e do poder nacional. E eu volto com você por aí. Mônica Vieira, minha amiga, muito obrigado por sua participação, belíssima participação aqui no SBT do Rio de Janeiro. Mande um forte abraço para o seu cinegrafista e os demais profissionais que possam estar com você também. Jackson Silva, repórter que estava aqui na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Irmão Homem Bala da Notícias, obrigado aí também, excelente entrada com a gente. Uma rápida pergunta, o senhor falou que queria falar alguma coisa. As imagens e as informações dela já deixam claro que esse tipo de situação não pode acontecer. Não pode acontecer. E o nome escolhido para a operação, Nero, né, tem tudo a ver, até porque Nero foi o imperador que incendiou Roma. Então, esses ataques incendiários têm relação com a parte histórica. E outra ressalva, todo mundo que contribui para o crime responde, tanto executando de forma direta quanto auxiliando com o aspecto financeiro, etc. e tal. Então, todo mundo que tem essa participação vai responder. É só uma questão de identificação. E essa operação simultânea em vários estados serve de exemplo, até para coibir. Então, gera um impacto maior e gera, consequentemente, um exemplo, um temor maior a ser respeitado até para inibir futuras ações criminosas. E tomara que aconteça esse respeito, né? Tomara.